A rede municipal de ensino de Farroupilha não deverá retornar às aulas presenciais neste ano. A afirmação é do secretário de Educação do município, Vinícius de Césaro, explica que as atividades não presenciais são mais favoráveis ao processo de educação neste momento. Um dos dificultadores que também colabora para o retorno às aulas presenciais seria a grande quantidade de professores e alunos que fazem parte do chamado grupo de risco. O secretário de Educação de Farroupilha explica como foi construída a decisão de não retornar às aulas presenciais no ano de 2020. Leandro, pois é, nas escolas públicas municipais, a nossa intenção, da administração é manter, então, essas atividades não presenciais, pelo menos até o final deste ano letivo. Então, nós da administração, através do prefeito Pedroso, secretária Vanessa, nós fizemos toda uma conversa, com os CPMs das escolas, com as equipes diretivas, e nós percebemos, Leandro, que por várias razões, e aí depois a gente pode comentar algumas delas, seria muito mais prejudicial para a rotina e para o desempenho pedagógico das crianças, voltar agora de uma maneira escalonada, utilizando todos aqueles regramentos do distanciamento controlado. Então nós entendemos que mantermos a atividade não presencial até o final desse ano letivo é o que vai trazer um resultado melhor pedagogicamente. Então nós buscamos também a opinião de pais, de equipes diretivas e de outros, digamos assim, atores da educação no município, e se entendeu que nesse momento, mesmo que não seja o ideal, o ideal seria estarmos todos com as crianças nas escolas e os professores dando aula, mas que nesse momento o mais próximo digamos assim, do ponto de vista da educação, o que vai realmente resolver o ano letivo e poder fazer com que as atividades sejam assimiladas, os conteúdos sejam adquiridos de uma forma, pelo menos, satisfatória, é manter esse atendimento, então, não presencial até o final deste ano. E até para relembrar os nossos telespectadores, Leandro, nós teríamos a autorização do Estado para voltar a partir do dia 28 de outubro, com os anos finais. Ou seja, aquele pessoal do 6º ao 9º ano. Sim, outubro morto também, também, então, ficaria sobrando apenas novembro. E a partir do dia 12 de novembro poderíamos voltar com os anos iniciais. Então, na nossa avaliação, conversando com os pais e com todas as escolas, equipes diretivas, a gente entendeu que aqueles 40 dias para uma etapa e 30 dias para outra, ela seria recheada de complicações. Nós teríamos que também, por causa do distanciamento controlado, fazer um atendimento parcial. Teríamos que atender um determinado número de alunos num dia ou numa semana e um determinado número de alunos em outros dias ou outras semanas. Isso ia fazer com que talvez uma turma daqueles últimos 30 dias tivesse aula presencial em 5, 6 dias. Não ia, e aí com todo o protocolo. Em função do escalonamento, se tinha 25 alunos na sala de aula antes da pandemia, é certo que agora não poderia ter os 25 alunos. Não poderia. Nós poderíamos receber até 50% dos alunos, respeitando aquelas distâncias, de 1,5 com máscara ou 2 metros sem a máscara. O que isso iria representar? Iria representar, como o Leandro bem falou, uma turma de 25, talvez ela teria que ser dividida em até 3 grupos. Porque você não poderia talvez atender 13 num dia, então teria que atender grupos de 8 a 9 alunos por vez, dependendo da metragem da sala, talvez até um pouco menos, e esses 3 grupos seriam atendidos de que jeito, uma semana um grupo, na outra semana outra e na última semana o outro. Então, até fazer esse ciclo, nós iríamos acabar o ano e realmente eu acho que iria muito mais bagunçar a rotina das famílias, que a gente compreende que para algumas famílias seria muito bom poder retornar, do ponto de vista da estrutura que a educação já compreende, e do impacto que tem na vida das famílias. Porém, isso talvez não iria trazer benefícios grandes do ponto de vista nem do cuidado e muito menos do ponto de vista pedagógico, porque nós poderíamos muito bem ter que substituir professores. Mas aí a nossa pergunta é, em ano municipal, a vedação da legislação, Exato. O Estado do Rio Grande do Sul até pretende voltar com a rede estadual ainda esse ano.
Mas o Estado pode fazer uma contratação emergencial, porque o governo do Estado não está em período eleitoral, o governo municipal está em período eleitoral. Então nós não podemos contratar profissionais para suprir eventuais professores nem até a eleição e nem até o final do ano, né? Nem até o final do ano, bem lembrado, Leandro. Então, isso só pode ser feito após a posse do novo prefeito ou da nova prefeita, que isso vai acontecer lá em janeiro de 2021. Então, a gente pensou que seria melhor nós estruturarmos um plano de ação pedagógica e estruturar bem essas atividades esse ano, deixar já um edital de, digamos assim, de classificação dos profissionais para poder suprir, preparado, fazer o edital, publicar, fazer a seleção dos professores, que isso é possível, e deixar tudo pronto, para que assim que janeiro, dia 2 de janeiro chegue, as pessoas que estiverem que fazer a gestão da educação, elas possam ter a tranquilidade de trabalhar, possam chamar pessoas, e então tudo isso vai acontecer. E também a discussão do transporte escolar, né? Porque também não pode haver aglomeração no transporte. Sim. Tem algumas questões dos assentos que tem que ficar livres, tem vedações, né, de ocupação, né, do transporte. Então isso também seria um problema. Do ponto de vista das rotas, a gente teria que fazer um estudo muito grande. E também teriam algumas famílias que iriam optar por não levar os filhos nesse momento. Talvez até a grande maioria. A grande maioria. Na pesquisa que o município realizou, o prefeito Pedroso conversou muito com os CPMs também, ela fica numa faixa de 80% a 85% dos pais que não levariam. Então, aquele pai que não quer levar, eu preciso garantir o ensino não presencial. Aquele pai que quer levar, se eu abrisse a escola, teria o direito a ter uma aula presencial. E aí, se eu já teria dificuldade para substituir o professor, como que nós iríamos fazer na administração para ter 2 profissionais atendendo a mesma turma? Porque enquanto um atende remoto, o outro teria que atender presencial. Como que se faria essa equalização? Então, realmente, assim, com toda a nossa franqueza, nós buscamos com todas as ferramentas de gestão e com toda a nossa inteligência buscar saídas, mas realmente a gente entende que não é o mais adequado voltar presencialmente nesse cenário agora. É melhor aguardar, terminar o ano bem terminado desse jeito e buscar ações para, digamos assim, o que ficou para trás, o que talvez não seja tão claro para as famílias nesse momento, a partir do próximo ano nós buscarmos ações de recuperação pedagógica. A tendência não está definitivo ainda, não é definitivo, mas a tendência é de que o município de Farroupilha, na rede municipal de ensino, não tenha aulas presenciais neste ano. A tendência hoje, por enquanto, é essa, né? É essa. Inclusive o decreto, né, que nós publicamos foi nesse sentido, né, de que nesse ano a gente não faria, então, as aulas presenciais. Então, isso foi uma coisa muito bem construída com todos. Então, a princípio essa é a posição. Claro que se porventura nós tivermos aí algo milagroso acontecendo e tivermos uma situação completamente diferente, um decreto ele pode ser revogado, né? Mas eu vejo que para esse ano seria o ideal nós trabalharmos com esse planejamento e seguir essa trilha. Secretário, importante citarmos também no que diz respeito, por exemplo, à educação infantil. As escolas particulares, elas têm autorização para a retomada, algumas já voltaram, outras estão voltando, mas depois tem também as chamadas escolas mistas, né, que atendem a educação infantil por meio de um convênio com a prefeitura e que atendem a educação infantil também de uma forma particular. Como deve ser esse encaminhamento também para o retorno? Exato. Esses retornos também estão sendo pensados de forma gradual, então a administração pública municipal viabilizou então, através também, né, do decreto estadual que então autoriza a volta ali a partir do dia 8 ou 15 de setembro das escolas de educação infantil na etapa creche ou pré-escola, elas começaram a retornar aquelas que têm um corpo totalmente privado. Nós temos agora uma construção de conceitos e listas e logísticas, né, daquelas escolas que o nosso prefeito Pedroso chamou de mistas, né, ele batizou numa reunião e ficou assim. Então são aquelas escolas que vendem uma parte das vagas para o público privado e uma parte das vagas ela é então com aquele convênio que a prefeitura compra. Então, mantida a devida proporção dentro do teto de atendimento dessas escolas, nós vamos também começar um retorno gradual com elas, respeitando que elas possam ofertar o serviço
de forma privada para aqueles pais que queiram, mas que também, se no entender da prefeitura nós pudermos encontrar aquele cidadão, aquela cidadã que precisa deixar o seu filho porque trabalha num regime de escala que não permite com que, ou seja, uma família às vezes monoparental, né? Só tem o pai, só tem a mãe, não tem parentes que possam cuidar da criança, que a gente possa também buscar solução para essas famílias. Então, isso vai acontecer agora durante o mês de setembro, essas consultas, essas conversas, para que no início de outubro também nós viabilizemos essa volta. Em Farroupilha, as escolas de educação infantil privadas tiveram autorização para o retorno às aulas nos últimos dias, mediante a adoção de um protocolo especial. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.